vai falar um pouquinho da pesquisa Datafolha, divulgada mais cedo, justamente pensando agora nesse embate que a gente vai ter em outubro deste ano, né? Já está aparecendo aqui o primeiro cenário que mostra um empate técnico entre os principais candidatos. O presidente Lula, então, do PT, e Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL. Olha só. Então, a gente tem Lula com 39% das intenções de voto, de acordo com o Datafolha, isso num cenário de primeiro turno. Depois temos com 35% Flávio Bolsonaro, a margem de erro próxima ali. Então, a gente considera um empate técnico entre os dois, Lula ligeiramente na frente no primeiro turno. Logo abaixo aparece Ronaldo Caiado, do PSD. Essa pesquisa é interessante justamente porque Ronaldo Caiado, com esses 5% que ele acumula aqui, ele tem a primeira pesquisa Datafolha depois mesmo de se lançar oficialmente, né, como pré-candidato. Tem pouco mais de uma semana que ele foi realmente escolhido pelo partido de Kassab, e ele ultrapassou Romeu Zema, que já tem uma pré-candidatura mais firme, já anunciada há mais algum tempo. Então, o ex-governador de Minas Gerais do Novo ficou atrás com 4%. É também ali considerado empate técnico entre os dois, mas então tem um percentual ligeiramente à frente. Depois temos Renan Santos, do Missão, com 2%. Outros candidatos, olha, Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, 1%. Cabo Daciolo também anunciou recentemente a pré-candidatura, disputou na eleição passada também a presidência, 1%. Votos brancos ou nulos são 10%. E os que não sabem, não responderam, são 4%. A gente também tem o cenário de segundo turno, um dos testados, vai aparecer agora aqui pra gente. Olha só, então no primeiro cenário, o Datafolha testou os seguintes nomes: Flávio Bolsonaro contra Lula. E a gente tem um crescimento aqui de Flávio Bolsonaro, apesar de ainda estarem tecnicamente empatados também, já que Flávio tem 46% e Lula tem 45%, tem sim uma ligeira diferença aí no percentual de Flávio, então, à frente nessa pesquisa. Nesse cenário, os brancos e nulos são 8% e os que não sabem ou não responderam, 1%. A gente vai, então, também mostrar um outro cenário agora de intenção de voto entre Lula e Ronaldo Caiado. Como a gente falou, então, Caiado apareceu agora há pouco, né, oficialmente como pré-candidato. Então, nesse cenário, Lula teria 45% dos votos, Ronaldo Caiado 42%. Votos brancos e nulos são 11% e os que não sabem ou não responderam, 2%. Também Lula foi testado contra Romeu Zema. Lula também aparece à frente, Zema com o mesmo percentual de Caiado. Então, Lula 45%, Romeu Zema 42%, brancos e nulos 11%, não sabem ou não responderam 2%. Cenário parecido, então, né, entre os dois candidatos que não são ali os principais desta polarização até agora. A gente também tem aqui, claro, um cenário de rejeição, que a gente tem falado muito. Afinal, rejeição pode ajudar a definir a eleição. É isso que os marqueteiros, que todos os envolvidos com as campanhas, pré-campanhas por enquanto, dizem. Então, o Datafolha mostrou que Lula lidera o cenário de rejeição nesse momento aqui no país com 48%. Flávio Bolsonaro aparece colado depois com 46%. Também tem aquele empate técnico nesse caso, os dois os mais rejeitados. Cabo Daciolo tem uma rejeição depois que aparece em terceiro lugar, olha só que interessante, com 19%. Depois Romeu Zema com 17%. Renan Santos também 17%. Ronaldo Caiado aqui do outro lado tem 16% também dessa percentual de rejeitados. Temos Aldo Rebelo depois também com 16%. Os que rejeitam todos são 2% e os que não sabem são 2% também. Já os que votariam em qualquer 1% aqui. Então, tem gente que ainda não tem nada, assim, exatamente definido. Então, esses foram alguns dos cenários aí da pesquisa Datafolha de hoje, bastante interessantes. Quero chamar o Cristiano Vilela de novo para a gente comentar essa pesquisa Datafolha. Muitos cenários relevantes, né? Acho que a maior mudança nesse momento, Vilela, é a chegada de Ronaldo Caiado e uma ligeira ultrapassagem, se é que a gente pode chamar assim, porque ainda está dentro do empate técnico, mas um crescimento ainda um pouco, uma trajetória, enquanto o Lula está um pouco mais estagnado, de Flávio, né? Exatamente, Bia. A gente percebe que nós tivemos no ano de 2025, naquele segundo semestre, onde o presidente Lula, ele ficou ali um pouco à frente dos demais,
mas parece que virou o ano de 2026 e o presidente perdeu força. Talvez naquele discurso que foi feito num determinado momento contra o presidente Trump, se colocando Brasil versus Estados Unidos, aquilo de alguma forma deu um certo fôlego ao presidente, mas que se perdeu nesse ano de 2026. E com o advento da candidatura Flávio Bolsonaro, se percebe claramente que há um crescimento por parte desse candidato de oposição, até chegando nesse momento na pesquisa Datafolha a ultrapassar por apenas um ponto, um empate técnico, mas a demonstrar uma certa ultrapassagem em relação ao presidente Lula. E nós temos um fato interessante, que os demais candidatos concorrentes, tanto Caiado como Zema, muito embora eles pontuem com cerca de 4 ou 5% de votos no primeiro turno, mas quando se trata do segundo turno, eles também entram no empate técnico. Fica uma diferença de apenas 3 pontos em relação ao presidenciável petista, o que demonstra claramente que esses dois candidatos tem um ativo muito grande. Haja vista que ambos possuem uma taxa de rejeição baixíssima, na casa de 16, 17%, diferentemente de Lula, que pontua com 48%, e Flávio Bolsonaro com 46%, e esses dois candidatos ainda têm uma taxa de desconhecimento muito grande, ou seja, tem ainda uma capacidade de ampliação em relação ao percentual de votação que fazem até agora. Vilela, será que dá para a pré-campanha do presidente Lula ficar em alerta nesse momento, porque houve esse crescimento de Flávio? Ou, como ainda é pré-campanha, não está ainda tão naquele momento, a população a gente sabe que acaba definindo mais e pensando mais sobre o assunto mais perto, não tem nenhum dado ainda muito emergencial, digamos assim? Olha, Bia, a gente está vivendo um processo eleitoral empatadíssimo, onde o alerta ele tem que ser permanente. Nesse sentido, a campanha do presidente Lula, a coordenação eleitoral do presidente Lula tem sim que ficar de olho, até porque tem usado ali uma certa estratégia de fazer com que a candidatura Flávio Bolsonaro se consolide, por uma visão de que esse seria o candidato menos difícil de ser vencido num segundo turno, se comparado com outros candidatos que talvez não tenham a marca do bolsonarismo, como o Zema, como o Caiado ou até como o governador Tarcísio. Então, nesse sentido, existiu ali um certo movimento para que Flávio se consolidasse. Agora, a dose desse remédio, ela não pode ser tão alta. A dose desse remédio, eventualmente, pode matar o paciente. E aí sim, a coordenação da campanha petista, ela já está começando a se movimentar no sentido de mirar artilharia em relação a Flávio Bolsonaro, para fazer com que não haja uma consolidação desse nome a ponto de se tornar inviável uma reviravolta em favor do petista. A gente segue acompanhando, então, as próximas pesquisas também que vem saindo, principalmente depois desse prazo. A cara do Vilela de animado para as próximas pesquisas, eu também gosto de analisar, adoro, porque as próximas agora vêm já com esse rescaldo, né, do que finalmente ficou. Já renunciou quem ia renunciar, agora os rumos estão mais tomados, então vamos vendo o que acontece. A partir de agora, a Vilela volta já com a gente aqui no Jornal Jovem Pan.